texto, Lucas capítulo 18, amém? Pode colocar aí para mim o louvor. Lucas 18, quero eu meditar sobre esta parábola do dever de orar e nunca esmorecer. Jesus contou-lhe uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Havia numa cidade certo juiz que não temia Deus nem respeitava homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disso se consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importunar muito. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? Não fará Deus justiça aos escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que lhe pareça demorado? Digo-vos depressa que fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Esse é um texto muito interessante. E eu quero trabalhar, antes de trabalhar a questão na oração, eu quero trabalhar esse caso específico desta mulher, porque eu quero que a igreja entenda. Esta mulher tinha colocado uma causa nas mãos de um juiz, então nós estamos entendendo que é uma causa que está atrelado à justiça, e ela dependia que esse juiz fosse um homem justo, um homem equino, para que julgasse a sua causa. Ela dependia de um bom caráter deste juiz. No entanto, o texto aponta que o juiz ele era iníquo, que ele era um homem corrompido, que a justiça dele viria manchada com quesito de parcialidade, vou dizer isso. A justiça dele não era uma justiça com equidade. E quando esse texto aponta sobre isso, eu quero que a igreja entenda sobre essa área de uma forma muito específica que nós estamos vivendo hoje. É muito ruim quando alguém sofre injustiça. A injustiça, ela escraviza, ela elimina sonhos, ela rouba projetos, ela mata vidas. A injustiça, ela tem o condão de destruir toda uma vida. Então, na verdade, este homem ele tinha o poder de trazer justiça, mas o texto aponta e diz que ele é injusto. E é claro que quando a palavra de Deus nos diz, lá no Salmo 45, que diz que o cetro do Senhor é cetro de justiça, a palavra de Deus nos diz que a equidade e a justiça está nas mãos de Deus, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que a equidade e a justiça vem do Senhor, e que nenhuma causa Ele deixa de julgar sem usar o critério da equidade. Nenhuma causa Ele deixa de julgar sem usar o critério da fidelidade, porque Ele é Deus. Mas é tão interessante, irmãos, a palavra de Deus nos diz também que o inimigo de nossas almas, ele é corrompido, corruptor, e por isso ele age muitas vezes socialmente, na nossa sociedade, ele age nos setores da sociedade para que a injustiça prepondere, e a gente vê aí tantas pessoas sofrendo em decorrência à injustiça. Como é triste a dor de uma mãe chorar a perda de um filho em decorrência a uma injustiça. Como é triste quando nós vemos, a história dos negros quando foram trazidos para o Brasil, na questão do navio negreiro, quando muitos deles eram feridos, humilhados, passavam noites mal dormidas, violência nos navios negreiros. Quantos deles morreram por causa da injustiça de pessoas que se achavam superior, que achavam que podiam pegar outras vidas, torná-las escravas
destruir seus sonhos, seus projetos, lhes tirar das suas nações, roubando-lhes as suas canções. É isso que nós vemos a história do nosso país. A história do nosso país, infelizmente, o fundamento foi em injustiças. E hoje, quando nós vemos aí essa própria situação que aconteceu de George Floyd lá nos Estados Unidos, no Washington, quando nós vemos que pessoas se sentindo maior agem de forma injusta a ponto de lhes tirar o direito à vida. A injustiça, ela é terrível. A injustiça, ela é um veneno, ela mata, ela rouba. E a igreja, nós como igreja, precisamos ser canais de Deus para combatê-la. A injustiça, a gente vê aí em tantas histórias da humanidade, quando ela aconteceu, ela trouxe resultado danoso e trouxe resultado morte. Por isso que Deus abomina a injustiça e Ele ama a justiça e a equidade. Por isso que esse texto está apontando a causa de uma mulher que precisou de uma resposta diante de um juiz. Aí o texto aponta o seguinte: quem era esta mulher? Esta mulher era uma mulher que queria ver a sua causa resolvida, mas também era uma mulher que temia a Deus e amava ao Senhor. Porém, a causa dela tinha pressa, a causa dela tinha que ser julgada de uma forma justa e equina, e ela não ia abrir mão dessa equidade. A Bíblia diz então que ela usa um instrumento. Que instrumento é esse? É o da perseverança. É como se Jesus falasse para nós assim: nós como igreja precisamos ser canais de Deus para que a justiça de Deus reine sobre a terra. Precisamos ser esse instrumento de Deus, precisamos ser perseverantes e não permitir que aquilo que vem com roupagem de injustiça denigre os sonhos, projetos e famílias e a nossa sociedade. A igreja é o canal de Deus. Quando nós lemos a história de Esté é uma história muito linda, porque na verdade havia um laço preparado para destruir a família e toda uma geração de judeus que estava naquele tempo no reinado de Pérsia. No entanto, naquele tempo o rei também era um juiz, e o rei, ele tinha o cetro nas mãos. E Esté, que era mulher de Deus, sabedora de que o seu povo ia ser morto injustamente por causa de um homem que os odiava, a Bíblia diz que Esté, ela busca ao Senhor e clama ao Senhor e jejua ao Senhor, e depois ela se dirige ao trono do rei, e o rei então coloca sobre ela o cetro, e esse cetro, que significa poderio, poder de julgar, ele lança sobre ela o cetro, mas o cetro da justiça, e dá a Esté um parecer favorável de que naquela situação em que seu povo estava pronto para perder a vida, ele então julga com justiça a causa de Esté. E quando a gente lê Salmo 45, que fala que o trono de Deus é um trono de justiça, o cetro de Deus é um cetro de equidade. E o Salmo 45 fala assim: por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que todos os teus companheiros, mirra, acácia e aloés. Está representando a alegria que Deus tem em ministrar sua justiça, porque Deus abomina a injustiça. Então essa mulher tinha uma causa, porém estava na mão de um juiz iníquo. E ela começa então a insistir a esse juiz: julga a minha causa. Mas à medida que ela insistia, ela queria que houvesse um parecer de justiça e de equidade, de imparcialidade, né? Porque na verdade eu não posso julgar uma causa parcial, dando alguém ou a outro pela sua cor de pele, por suas condições financeiras. A imparcialidade era necessária. Eu vou julgar a tua causa não pela sua cor de pele, não pela sua condição financeira,
mas pela que a tua causa realmente deve ser julgada. E isso é julgar com equidade e justiça. E essa mulher, ela começa a insistir. E esse juiz que era iníquo, que era corrompido, a insistência dessa mulher começa a incomodá-lo. E aí ele pensa assim: eu não temo Deus e não temo a ninguém, mas vou julgar a causa desta mulher. E ele pensa da seguinte maneira: vou julgar com justiça, para que ela não volte a me importunar. Aí Jesus fala isso para nós: olha, igreja, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Então Deus está apontando para nós a primeira direção. Nós como igreja precisamos clamar para que a justiça de Deus aconteça na nossa vida, mas para que aconteça na nossa nação. Essa justiça que é acompanhada com a equidade de Deus, que é acompanhada com a graça de Deus, que ela venha a acontecer. Mas nós precisamos entender também que Deus é o nosso justo juiz, que quando nós oramos a Ele, que quando nós buscamos a Ele incessantemente, levando uma causa, quer seja causa possível ou impossível, Ele fará justiça, porque Ele é Deus. Na verdade é Deus falando assim: coloque a tua causa nas minhas mãos, eu vou julgar a tua causa e farei justiça. Porque Deus não mudou, Ele é o mesmo. Ele não coaduna com a injustiça, Ele não faz aliança com a injustiça, Ele não tem prazer na injustiça. E a palavra de Deus nos diz que quando Jesus vier, Ele vai jogar o corruptor, aquele que comete injustiça contra as nações. Jesus vai julgar a terra com equidade. Então Ele continua dizendo: eu quero julgar a tua causa, apresenta-a diante de mim. Mas o texto fala para apresentar com insistência, porque está falando de constância. É como se Deus falasse para nós assim: eu como igreja, nós como igreja, você como serva, nós não podemos ser inconstantes, irmãos. O que é alguém inconstante? É aquele que um dia está cheio de fé, outro dia sua fé não existe. Um dia está amando a Deus, outro dia está indo para situações que o mundo oferece. A pessoa inconstante é aquela que um dia ela ora e outro dia ela reclama, um dia ela louva e outro dia ela xinga. Isso é inconstância, isso é ausência de confiança em Deus, isso é ausência de experimentar a presença de Deus. Então quando o texto fala aqui de incessantemente, está falando incessantemente de constância. Precisamos ser constantes diante do Senhor, de apresentar a nossa causa diante dEle, dizer: Senhor, julga a minha causa, que eu a coloco diante do Senhor. Eu coloco a minha casa, eu coloco o meu trabalho, eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Julgue a minha causa, porque eu preciso de uma resposta, eu preciso do seu cetro de justiça sobre a minha vida. Amém? E esta mulher, ela era insistente. Eu ouço pessoas falarem assim: não, eu não vou orar de forma insistente porque eu canso a Deus, vou parar de pedir isso. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus não é como nós, que Deus não se cansa. Nós precisamos entender que se eu oro gritando, incomoda o ouvido humano, não o ouvido de Deus. Eu sempre falo isso aqui na igreja, vocês não sabem disso, né? Se o irmão tem o jeito de adorar chorando, louvando, gritando, precisamos respeitar a adoração do irmão, porque os ouvidos de Deus não se incomodam com isso. Mas também os ouvidos de Deus não se incomodam se alguém ora baixinho, porque às vezes alguém fica incomodado com o outro e fala: nossa, parece que aquele irmão nem está orando. Quem somos nós para julgar, né, a oração de alguém que ora baixinho? Porque Deus ouve a oração mais silenciosa da nossa alma, Ele ouve. Então, na verdade, insistir com Deus não significa estar perturbando Deus. Deus, Ele não fica perturbado com a nossa oração. O que entristece o coração de Deus é quando a nossa oração ela está vazia. E quando eu falo de vazia, ela está vazia da santidade. Ela está vindo por interesse próprio. Ela está vindo para satisfazer o próprio ego, a própria vontade. Ela vem corrompida, como foi a oração, né? Aqui nós temos a oração do publicano e fariseu, que o publicano dizia: Senhor, eu sou pequenino, miserável, pecador. E o
fariseu apontava o dedo e dizia: eu não sou como aquele publicano, eu não sou como aquele publicano, dizia o fariseu. Então, essa oração vazia é esta oração que Deus não quer, é essa insistência que Deus não quer. A oração que Deus quer da nossa vida é aquela que sai de dentro da nossa alma, é aquela de reconhecimento, é aquela que eu falo: Senhor, julga a minha causa. Ninguém pode bater o martelo e fazer com que isso prevaleça a meu favor se não for o Senhor. Só o Senhor pode entrar com o impossível. Julga a minha causa. Aí Deus fala: se aquele juiz iníquo respondeu àquela mulher, quanto mais o nosso Pai Celeste, igreja. O nosso Pai Celeste era um justo juiz. Nós precisamos apresentar diante dele a nossa oração contínua, porque oração significa intimidade. Muitas vezes nós queremos que Deus fale conosco, quando muitas das vezes nós não estamos prontos para ouvir a sua voz, porque não nos relacionamos com Ele em oração, em intimidade com Ele. Falamos os nossos problemas para tantas pessoas, mas não falamos para Deus. Precisamos falar com Deus e dizer: Senhor, julga a minha causa, porque Ele é o justo juiz. O cetro que está nas mãos dele é o cetro da justiça e da equidade. Ele tem prazer de julgar causa e fazer com que a justiça prevaleça, porque Ele é Deus, e Ele se alegra com a justiça, porque Ele é Deus. Então esse texto fala de sermos perseverantes, insistentes em oração. Tem um louvor muito lindo que diz, né? Em fervente oração, né? Em fervente oração é derramar a alma, é derramar o coração, é, se tiver que chorar, que chore. Não é se importar com o que os outros vão pensar, mas direcionar-se a Deus e falar: Senhor, julga a minha causa. Apresenta-se a mim, ó Senhor, o teu cetro de justiça, e faz justiça à minha causa. E colocar diante do altar do Senhor. Uma vez falando aqui com os irmãos, quando o Salmo fala assim: entrega teu caminho ao Senhor e confia nele. Então orar é um ato de confiar, de entregar. Eu não posso orar e ao levantar do altar desconfiar de Deus, sair duvidosa, sair duvidoso. Entregar é você realmente descansar em Deus. Então a oração do justo, diz a palavra, tem muito dos seus efeitos. Não importa quantos dias ou quantas horas ou quanto tempo temos que orar, mas Deus fala: se aquela mulher teve resposta à sua causa, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele o quê? De dia e de noite. Então está difícil, ore. As portas estão fechadas, ore. Está enfrentando ventos, tribulações na família, ore. O inimigo está se levantando na sua casa, ore, porque Ele é Deus poderoso para jogar todo o inimigo por terra. Ore. Ore sem cessar. Ore, quer com palavras, quer com lágrimas, quer com louvor, mas ore ao Senhor, entregue a Ele a sua causa, porque Ele é o Jeová Tsidkenu, o Deus da justiça. Ele é o Deus que julga a minha causa, a sua causa, e que esta manhã a justiça de Deus seja liberada sobre a minha vida, sobre a tua vida, amém? Sobre a nossa nação, sobre famílias que estão orando para que a justiça aconteça, sobre mães que perderam seus filhos de forma injusta, que foram violentados, assassinados, sobre famílias que estão batendo na porta de hospitais e até na porta da justiça terrena, clamando que a justiça de Deus alcance estas vidas desta manhã, em nome de Jesus. E que eu e você sejamos canais de Deus para viver a vontade de Deus, para que a justiça de Deus aconteça na nossa terra, na nossa vida, em nome de Jesus. Então, para nós terminarmos, quando Esté chega diante do rei Assuero,
para pedir que resolvesse a situação do povo judeu, em que havia um preparo de morte contra a vida deles, através de um decreto. A Bíblia diz que o rei, então, com justiça julgou. Esté, através do clamor, através da adoração, tocou no coração do rei. Para nós orarmos essa manhã, que nós possamos tocar no coração do nosso Deus, através da nossa oração, amém? Que nós possamos tocar no coração de Deus, através da nossa adoração. E que a oração, que muito pode por seus efeitos, possa ser um instrumento nesta manhã de arma que você tem, para jogar por terra tudo aquilo que o inimigo está tentando contra a sua vida. Buscar-me-eis e me achareis, diz a palavra do Senhor em Jeremias, quando me buscardes de todo vosso coração. Qual é a causa que você quer colocar nas mãos do Senhor nesta manhã? Que humanamente falando não tem jeito, que faz você chorar, que você desistiu, que você fala com a pessoa todos os dias: olha, você precisa resolver este problema, e ela finge que não ouve. Qual é a causa que você tem que colocar diante de Deus esta manhã? Quer seja uma causa familiar, quer seja uma causa do trabalho, quer seja uma situação que você está enfrentando e que você não sabe o que fazer mais. Eu quero convidar você para nós orarmos esta manhã e colocar diante do justo juiz, Deus de Israel, que está aqui, que diz para mim e para você que Ele fará justiça à minha causa e à sua causa, amém? Porque Ele é Deus, precisamos confiar, é necessário confiar. Então eu quero orar nesta manhã. Feche os teus olhos, apresenta a sua causa diante do Senhor. A Bíblia diz que esse juiz era iníquo. No entanto, a insistência desta mulher quebrou o coração deste homem para que ele julgasse a seu favor. É como se Deus falasse para nós nesta manhã: não existem corações endurecidos que eu, o Senhor, não possa quebrar. Deus é Deus que quebra todas as cadeias e todos os grilhões. Ele é o Deus poderoso. Coloque a sua causa aí diante do Senhor, amém? Tantas pessoas têm sofrido violência, tantas famílias têm sofrido violência, tantas mães sofrendo violência pelos seus próprios filhos, tantos filhos sofrendo violência, tantos empregados sofrendo violências pelos seus patrões, tantas pessoas sofrendo injustiça de todas as formas. Mas que essa manhã o Senhor venha julgar a nossa causa, em nome de Jesus, amém? Apresenta aí a sua causa, vamos orar. Comece a conversar com o Espírito Santo de Deus, comece a falar. Obrigada, Senhor, esta manhã, porque estamos aqui em fervente oração, apresentando o Senhor causas das tuas mãos. Ó Deus, pode ser que a tua filha e teu filho tenha batido em muitas portas e recebido um não, Senhor. Pode ser, ó Deus, que o inimigo usa até essa situação para debochar, para humilhar, para dizer para o teu filho e tua filha: onde está o teu Deus? Pode ser, Pai, que esta manhã a tua filha ou o teu filho tenha chorado. Quantas causas, ó Deus, precisando ser julgadas. Quantas pessoas estão sofrendo à margem da sociedade. Quantas famílias estão aguardando em um leito hospitalar. Quantas causas estão paradas tantos anos na justiça, porque aqueles que deveriam julgar Deus ainda não atentaram para isso. Quantas situações de injustiça que tem acontecido com famílias, que famílias têm chorado, porque a injustiça ela fere, ela machuca, ela traz morte. Mas Senhor, a tua palavra diz que tu és o Deus da justiça, o justo juiz, o advogado dos advogados,
o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Então esta manhã, Pai, eu te peço, coloco a causa da tua filha, do teu filho nas tuas mãos, e eu oro, Senhor, ó Deus justo juiz, toma agora em tuas mãos e começa a julgar esta causa, começa a jogar por terra o empecilho, e começa a jogar por terra as barreiras, e dá essa semana um sinal da tua resposta, porque foi o Senhor quem falou em tua palavra. Porventura não fará, Senhor, justiça aqueles que se apresentarem diante de mim de manhã e de noite, orando. Senhor, nós estamos orando, joga por terra o empecilho, joga por terra o acusador, joga por terra o inimigo, joga por terra o valente, joga por terra o adversário, e faz justiça à tua serva, ao teu servo, à tua igreja, porque tu és Deus poderoso. Pai, tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, tu és Deus. E eu te peço assim nesta manhã, Pai, começa a ministrar, traz resposta, joga por terra ferrolhos do inferno, joga por terra grilhões do inferno. Ouve a oração da tua igreja, ouve a oração da tua serva, e todas as causas que são demasiadamente impossíveis, nós apresentamos diante do Senhor. Ó Deus, colocamos nas tuas mãos, confiados em ti, oramos em nome de Jesus, amém e amém. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus, amém, Jesus.